Shalom Aleich, Leigulam, Laila Tov, que o Eterno abençoe a cada um conforme sua grande misericórdia. Bom pessoal, nessa noite eu quero trazer uma reflexão rápida, mas muito importante. Vamos imaginar e vamos tentar entender o que significa Mashiach judeu, esperado pelo povo hebreu, e o Mashiach romano, inventado por Roma para enganar o próprio judeu. Bom, vamos tentar entender isso aí. Porque o Messias da Bíblia não pode ser o mesmo no Novo Testamento. Só tem uma coisa muito importante que eu quero atentar. Veja só. Antes do século I, né? Muito antes do século I, na década de 70, 60, certo? Antes de surgirem os concílios de Nicéia, os concílios de Teuto, não existia Novo Testamento. Vocês concordam comigo? Concordam? Não existia Novo Testamento. O que existia era só o Tanar e a Torá. Nós sabemos que depois da confissão de Yitro, que vocês conhecem aqui por Jetro, certo? O sogro de Moshe, de Moisés, o Eterno entrega a Torá a Moshe no Monte Sinai. Então, vamos agora meditar. Houve outro livro que o Eterno entregou a um profeta? Teve algum outro livro assim como a Torá? Bom, que a gente saiba, não, a Torá é única, não é verdade? Agora tem um segundo livro, que foi o Tanar, os livros dos profetas. Então, dos Hanavins, dos grandes profetas, que profetizaram segundo a vontade e a ordem de Kadosh Baruch Hu. Ele mesmo manda que se escreva, deu ordem a Jeremias para escrever, deu ordem a Shaiach para escrever. Bom, o Eterno ordena que se faça. Algum outro livro assim? Aí teve um cristão, um colega meu, uma pessoa boa, ele disse que o JC mandou escrever para as cartas da Ásia. Vai, escreva para a carta fulana de tal, para a igreja fulana de tal, para a igreja ciclana de tal. Bom, é um negócio meio esquisito e peculiar. Mas vamos atentar para isso. Antes de acontecer o surgimento desse JC, do Jesus Cristo, o que tinha antes? Só existia a Torá e o Taná. O Taná, ele vem com inúmeras profecias. Entretanto, a do próprio Mashiach. O Mashiach esperado pelo nosso povo, o povo de Israel, o povo hebreu. E por que ele não se assemelha em nada com o JC? Em primeira mão, nós vamos meditar. Veja que o JC, ele não cumpriu os requisitos ditados pelas profecias. Não cumpriu. E eu gostaria de apresentar a vocês a Bíblia Vida de João Ferreira de Almeida. Tá vendo aí? Dá para ver aqui Almeida. É uma Bíblia atualizada. João Ferreira de Almeida, ele morreu por volta de 1638. Depois chegou no lugar dele o João Ribeiro dos Santos. E eles estavam traduzindo as Sagradas Escrituras, como eles chamavam, da Brit Hadashah. Encontrou 2.000 e poucos erros de eruditos de escritura e de etc, etc, etc. Um dos maiores erros está nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos eles não se concordam, né? Então a gente vai chegar lá e vamos falar um pouco sobre esses 4 evangelhos que não se concordam. É uma guerra total, é uma coisa terrível. Como é que 4 homens, um conjunto de 12 homens, estão no mesmo lugar, com mulheres e tudo, e todos eles escrevem coisas totalmente diferentes uma da outra? É uma coisa terrível. Uma coisa que a gente para pensar e vai dizer, rapaz, é incrível, né? Como é que pode?
Se eu estou com você e a gente vê que aqui tem um copo com água, aí eu digo, nós vimos, eu e você viu com um copo com água, eu digo, olha, na mesa tinha um copo com água. Aí você vai dizer, na mesa tinha um copo com café. Totalmente diferente, né? É querer ser do contra mesmo. Então os quatro são do contra, nenhum se concorda. E fora isso, profecias que não existiram, né? É para que se cumpra a profecia, que meu filho viria de Nazaré, sairia do Egito. Onde é que está essa profecia? A profecia que a gente encontra em Miqueias, essa profecia retrata o Davi, o Mashiach Davi. Ele fala de tempos antigos, não dos tempos atuais daquela época, é dos tempos antigos. Então, não tem uma fundação verdadeira, né? Um outro amigo meu, colega assim, né? Ele disse que quem mais falou na vinda do JC foi Isaías, e ele citou alguns. Então eu digo, então vamos estudar, vamos ver se é de fato, porque se for, eu vou pedir perdão e vou pedir que você me ensine, que eu não sei de nada. Mas se não for isso, você vai me pedir perdão e vai pedir para eu lhe ensinar a verdade. Tá certo? Ele não concordou não, né? Porque a verdade é aquela verdade, ela tem três fundamentos, né? A primeira, você fala, é refutado, porque o outro pensa que está com a verdade também, então eles brigam, entram em choque. Na segunda vez que você falar, aquela pessoa já escuta, porque alguém também já deve ter comentado, ou ele parou para pesquisar e viu que você tinha razão em algumas coisas. Então ele começa a escutar. E na terceira vez, ele aceita. Aceita porque a verdade e a provas não há argumentos. Então vamos lá. Eu vou abrir a Ferreirinha. Eu tenho aqui a Ferreirinha. Nós temos aqui também a Bíblia Hebraica. Essa Bíblia Hebraica, ela está bem escrita mesmo. Ela foi de uma tradução, de um pergaminho bem próximo, certo? Das versões naturais do hebraico. Porque o hebraico, a fonte, o verbete, as palavras, elas se misturam em muitos outros aspectos. Mas a Bíblia hebraica, ela puxou a raiz, procurou puxar a raiz mais profunda do hebraico. Bom, então vamos lá. Isaías 11. Vamos para Isaías 11? Eu vou abrir aqui Isaías 11 e eu gostaria que você também abrisse sua Bíblia aí. Como eu vou ler a Ferreirinha, aí você vai poder me acompanhar. Se eu fosse ler hebraico, você teria que ter hebraica para que a gente pudesse entender junto uma coisa só, né? Bom, Isaías 53. Não, perdão, Isaías 11. Deixa eu abrir aqui. Estamos chegando. Pronto, Isaías 11. O reinado pacífico do rebento de Jessé. Está aqui, ó. O reinado pacífico do rebento de Jessé. Isaías 11. O que é rebento? Netzer, em hebraico, rebento, né? É um renovo, rebento. Ele é das entranhas, pode ser chamado das entranhas, pode ser chamado, ele é a semente que sai do homem para a mulher. É um rebento, certo? Então, já fala que não tem nada a ver com o filho de um Deus e um pai bicho. Já começa por aí. Já começa a quebrar esse jugo. Então, vamos lá. Versículo 1 do Passuque 1 em diante. Do tronco de Ishai, de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Olha, atenta para essa palavra. Nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra. Quer dizer, o JC, em algumas palavras, diz, não veio para julgar. Não, o julgamento é do Pai, ele não veio para julgar. Não, nosso Mashiach, ele vem para julgar. Então já começa a não se bater. A gente tem que ver a fonte, a raiz. E olha que eu estou lendo a Ferreirinha. Não precisei pegar a Bíblia hebraica para
apresentar isso aí para você, certo? Vamos lá. Ele ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aí tem gente que confunde isso, vai lá para Apocalipse. Olha aí, quando ele vir no cavalo branco, vai sair fogo, vai matá-lo. Bom, cada um pode interpretar da forma que quiser. Nós interpretamos a forma que o Tanar explica através do profeta, certo? A fonte é original, a fonte é essa aqui. Não adianta a gente tentar imaginar coisas que não existem. Aqui ele está falando de Davi, aqui ele está falando do rebento de Ishai, do tronco, ele está falando do Melech David, do rei Davi, certo? Logicamente, para o Harat e Hayamim, que é os finais do tempo. Mas vamos continuar no versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Uma criança pequenina o guiará. Veja só, o lobo, o bezerro, o leão novo, o animal cevado. É uma loucura isso aqui, porque eu não me lembro que com JC isso aconteceu. Eu não me lembro disso. Ao contrário, eu me lembro dele dizer em Mateus 10, versículo 34, que não penseis que eu vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer guerra. Quer dizer, ele veio trazer a espada, ele veio pôr pai contra filho, filho contra pai, ele veio pôr a nora contra a sua sogra. Ele não veio botar a casa em ordem, ele veio botar bagunça na casa. Então, é totalmente diferente com o nosso Mashiach. O Mashiach judaico é aquele que vem pôr ordem na casa e que vem trazer paz ao mundo. Ele vem trazer paz ao mundo. Então, vamos lá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha com boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado, a criança mais velha, meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte. Então, quer dizer, quando foi que isto aconteceu com a vinda desse JC? Não tem um fundamento, não tem uma verdade, porque o nosso Mashiach, ele vem para trazer a paz. E quando chegar a acontecer isso, é porque você, poxa, agora sim, eu entendo que o Mashiach realmente ainda ia vir. Não tem nada a ver com o JC. Para a gente dar continuidade, nós temos também que corroborar com outras questões. Vamos adiantar. Eu ia para o 25, mas eu não vou. Eu vou lá para o 53. Ishayahu 53. Na ferreirinha mesmo, certo? Olha que eu estou mostrando na ferreirinha, para depois a gente não, você está mostrando na Bíblia hebraica, de jeito nenhum. Eu vou mostrar você na João Ferreira de Almeida. Ele diz aqui assim, no 53, no Passuque 1 em diante, ele diz: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Veja só. Aí você diz, olha aí, Wilson, agora não precisa nem falar, eu matei de pau agora que é o JC. Será? Será que você matou de pau que é o JC? Vamos entender. Vamos lá. Fala, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem os rostos, era desprezado e dele não fizemos caso. Vamos continuando. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez a injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enferma. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Veja só. Veja o que Roma fez. Essa pessoa aqui, ele não conhecia o hebraico. Ele não conhecia o hebraico. Infelizmente, foi tortuoso o que ele fez, porque ele distorceu os textos originais. É incrível. Eu gostaria de chamar você a atenção para você estudar um pouco o hebraico. Certo? Como é uma coisa tão absurda que foi feita nesse texto de Yeshayahu. Bom, em primeiro lugar, quando o Eterno fala para Yeshayahu, para que ele fale essa profecia, ele fala para o povo de Israel, um povo embrutecido, ignorante, de quem se virava o rosto, porque eram homens de peotes comprido, barbudo, homens de uma aparência feia, porque pode perguntar a qualquer mulher que ela vai preferir você sem barba. Ela não vai querer você com aqueles peotes compridos. As mulheres daqui não vão querer botar um véu na cabeça para sair por aí. Não vão querer, porque vão dizer que estão com câncer. Então era um povo assim, um povo rejeitado, um povo que ninguém queria por perto. Por quê? Porque era um povo que não tinha uma boa aparência. Se esse texto aqui revelasse realmente a vinda desse JC, como ele falou em todos os detalhes que ocorreram na vida dele, olha direitinho, a morte com os poderosos e no túmulo dos ricos. E cadê a ressurreição do texto? Não tem ressurreição no texto. Porque aqui retrata bem o sofrimento. Mas agora eu quero trazer o original para você, né? Que é o melhor, é o original. Vamos ver o original, tá bom? O original em 53 diz: quem teria acreditado no que nós, as nações, ouvimos? E para quem foi revelado a ação do Eterno? Olha, porque ele, o povo de Israel, esse é o original. É o que puxa mais para o original do Taná hebraico. Porque nós, o povo de Israel, brotou como planta tenra e como raiz em terra seca, não tinha nem forma nem beleza, era visível que não tinha boa aparência. Quem o apreciaria? Foi depreciado e abandonado por todos, como uma pessoa atormentada e constantemente enferma, como alguém de quem escondemos nossa face, sendo desprezado e desconsiderado. Na verdade, eram os nossos sofrimentos das nações que Israel suportava. Gente, é muito sério. Vocês estão acreditando no conto da carochinha por muitas décadas. Está na hora de despertar. Está na hora de acordar e sair da idolatria romana. Roma, ele modificou os contextos para que o nome JC fosse apreciado por todas as nações. Mas eles não conseguiram entrar em Israel. Eles se vestem de barba, eles botam kippá na cabeça, eles botam túnicas, eles fazem de tudo para enganar, para usurpar a verdadeira palavra de Hashem. E eles dizem, olha, aqui é um judeu falando que aceitou a JC, conversa fiada. Nenhum judeu em sua sã consciência aceitaria uma conversa tão asquerosa como esta. Porque o JC não passou de um conto teatral. Um conto teatral.
Agora eu queria puxar no Ferreirinha, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Veja só, nós estamos falando de Mashiach, nós estamos falando de redenção, nós estamos falando de nações que acreditam nesse JC. As nações que acreditam são várias, enquanto Israel só é um povo, um pequeno povo que traz para você e tenta acordar você, tenta despertar você para a verdade da Torá, para a lei de Kadosh Baruch. Então, vamos abrir em Jeremias. Eu gostaria que vocês abrissem em Jeremias 16. Por favor, abra sua Bíblia em Jeremias 16. Veja o que acontece. Eu não estou pegando a Bíblia hebraica, só quando for uma questão de tradução, para você ver a diferença e saber quem de fato você está adorando. Agora, na Ferreirinha, na Bíblia Ferreirinha, vamos em Jeremias 16, do versículo 19, diz assim: Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram somente mentiras e coisas vãs, em quem não há proveito. As nações virão, todas as nações virão até o Eterno e dirão: olha, nossos pais herdaram somente mentiras, herdaram coisas vãs, não teve proveito, Eterno, nos perdoe. Nós adorávamos o que não conhecíamos, nós não conhecemos a verdade. Roma não deixou, Roma, na sua sã ignorância, na sua agonia pelo poder, para agariar almas para esse movimento deturpado da palavra. E ela sabendo que se ela fizesse isso, ela conseguiria deixar de matar o povo de Hashem para convertê-los em cristãos, para convertê-los em adoradores do sol. Meus amigos, atentem duas coisas. O dia que o Eterno deixou para se adorar, qual foi? Para se guardar. Se você for para Shemot, Êxodo 20, você vai ver ele dizendo: honra o sábado, guarda o sábado. O sexto dia o Eterno trabalhou, mas no sábado o Eterno descansa, o Eterno para toda a sua obra. E ele santifica e ele dá o Shabat como presente. Você vai para Isaías 56 e você vai ver Isaías 56 dizendo: olha, bendito é o homem que se apega nisto, em fazer a confiança, em fazer a justiça, em honrar o sábado, em não profanar esse santo dia. Aí vem Roma, tira o sábado, coloca o domingo. Então, você tem um exemplo. Outro exemplo que eu quero dar para vocês irem meditando. Um testamento. Um testamento, ele só vale quando a pessoa morre. Aí ele começa a valer aquele testamento. Na verdade, se for um testamento, por morte minha, isso aqui fica valendo. Por acaso Deus morreu para o testamento do JC valer alguma coisa? Deus não morre. Ele não muda. E ele nos exortou que tudo isto ia acontecer. E era de desejo dele que isto acontecesse. Porque é de desejo dele que ele ouça eu dizer que ele é o único Deus, que não há outro Deus, que ele sozinho estendeu os céus. O Eterno sozinho fez todas as coisas. O Eterno não precisou de ninguém para levantar os céus, criar o domo celeste, colocar tudo, águas em cima e águas embaixo. Não, o Eterno fez tudo só, com seu grande poder. Ele sozinho tirou Israel do Egito com seu braço forte e sua mão estendida. Tudo isso o Eterno fez só, ninguém havia com ele. E os anjos estavam à mercê do Eterno. Os anjos estavam para servir o Eterno como nós. Podemos dizer isso como somos melachim, carnal, né? Em carne. Nós somos também criadores, nós criamos nossa família, né? Nós somos o Mashiach de nossa casa, aquele que traz o pão, que salva nosso filho, você, o da sua casa e o da minha. Mas vamos continuar. Agora vamos para Zacarias, amigão. Vamos entender um pouco de Zacarias.
Zacarias, eu gostaria de trazer para vocês, Zacarias 8, versículo 23. Você lembra-se que eu falei para você que o Mashiach é uma ordenança para o povo judeu, mas as nações quiseram copiar e quiseram enganar, então criaram Bodhidharma, Baco, Talmud, Krishna, Jesus Cristo, Osíris, todos esses aí nasceram no dia 25, morreram no terceiro dia, ressuscitaram. O Buda, ele prega a pregação do filho pródigo do mesmo jeitinho. Se você fizer a sua pesquisa, você vai acordar, certo? Que pessoas, como outros doutores, o Rodrigo mesmo, que é um dos pastores, ele diz que ele fez um curso teológico, ele acredita por fim da força que o JC existiu, porque os argumentos ecológicos, geográfico e etc, e usa aquelas palavras, mas na realidade, se você contar há 2000 anos para cá, em Jerusalém, após a chegada do povo de Babilônia, aí a construção do templo até Roma destruir o templo, colocando a imagem de Odin e a imagem de Zeus, de lá para cá foram milhões de pessoas com o nome Yehoshua, milhões de pessoas com o nome Yahushua, milhões de pessoas com o nome Yahoshua, milhões de homens com o nome desse mesmo nome, carpinteiros e etc. Então, quer dizer, a base fundamentada para essas escavações não se baseia num histórico real, é em suposições. Vamos lá. Em Zacarias, capítulo 8, versículo 23, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Por acaso, isso aqui foi os 3 reis magos? Não, né? Tem nada a ver. Está dizendo que 10 homens de diferentes nações, de todas as nações, de diferentes línguas, pegarão na orla, na beira da roupa de um judeu e dirá: eu irei com você, porque eu sei que Deus está com você. Quando foi que isso foi para Roma? E quando foi que isto aconteceu? Ainda não. Então isso ainda vai acontecer. Isso é uma profecia para o Harat e Hayamim, os finais do templo. Então, quando nós paramos para entender, nós começamos a observar que tudo isso se retrata numa grande farsa de Roma. Primeiramente, você calcula, você pergunta a um médico ou a uma mulher experiente, uma parteira: é possível uma mulher ficar virgem antes, durante e depois do parto? Será possível isso? Não, mas Deus pode fazer. Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Você vai lá para Jeremias, vamos lá para Jeremias, bora de novo, vamos voltar para Jeremias e vamos observar uma coisa em Jeremias, capítulo 1, certo? Jeremias 1, do versículo 5. Abra lá em Jeremias 1, versículo 5, por favor. E diz assim, vamos lá, 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Poxa, antes de sair da madre, o Eterno conheceu Jeremias. Ele escolheu Jeremias no ventre da mãe dele. Ele não precisou derramar um sêmen espiritual aí para sair um profeta para as nações. Não. Ele, filho do pai dele, que era um sumo sacerdote também, filho do pai dele, da mãe dele, e nasce Jeremias, profeta das nações. O Eterno, ele não é homem, o Eterno é um ser incomparável. Ele não tem comparação. Vocês querem uma prova? Então vamos lá para Jeremias 10. Passe para Jeremias 10. Vamos meditar, gente. Acordem. Veja só o que o Eterno diz.
Capítulo 10, versículo 6 do Passuque 6 diz assim: Ninguém há semelhante a ti, ó Eterno. Tu és grande é o poder do teu nome. Quem te não temerá a ti, ó Rei das Nações? Por isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todos os reinos, ninguém há semelhante a ti. O Eterno não tem comparação, então qual é o homem que pode se comparar ao Eterno? Aí você diz, não, mas o Filho de Deus. Israel, você está falando de Israel? Não, estou falando de JC. Então, vamos para lá. Vamos agora descobrir quem é o primogênito Filho de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Ferreirinha, certo? Se tiver a Bíblia hebraica, melhor ainda. Abra em Êxodo 4, o versículo 22. E vamos saber quem é o filho primogênito do Eterno. E dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Israel é o meu filho, meu primogênito. E ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa a Faraó e diz: digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva. Mas se recusar de deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. Deixa meu filho primogênito sair, porque eu vou matar o teu filho primogênito se tu não deixar ele sair. Vocês estão compreendendo? Vocês estão começando a entender do que se trata este assunto? Isso é muito sério. A palavra Mashiach significa ungido. Ungido é uma pessoa que é ungido com óleo. Me mostre quando foi que o JC foi ungido rei. Quando foi que ele foi ungido? Ah, não, foi quando a mulher chegou lá com um unguento e molhou os pés dele, e Judas falou, não, porque você poderia ter sido vendido. Não, isso não é unção, pessoal. Vamos acordar para a realidade. É preciso um profeta pegar ele, como foi pego Salomão, Shelomon, né? Por Natão profeta, foi levado, foi ungido rei, certo? Como Davi foi levado por Samuel, Shemuel, e ungiu ele rei, como Saul foi ungido rei, e Davi não matou Esaú, e ele disse, não tocarei meu dedo no ungido do Eterno. Então está na hora de você acordar. Ungido rei, Melech ungido, esse é o Messias que nós estamos esperando, o Mashiach que nós estamos esperando. Para eu encerrar agora, para não se estender muito, eu vou deixar um versículo para você meditar. Veja o que diz a respeito do Mashiach que nós estamos esperando, certo? O povo tende a persuadir você a acreditar em muitas bobagens, né? Principalmente Roma.